A temporada de chuva já começou e o governo federal reduziu em mais de 70% os repasses para os municípios combaterem as enchentes. Esses são dados que a Globo News conseguiu com base na Lei de Acesso à Informação. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi lá em São Paulo. Rodrigo, bom dia. É aquela história de todo ano, né? Chega a temporada de chuva e as cidades nunca estão preparadas. O dinheiro estava sendo usado para outra coisa. Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Chico, a todos. Bom dia. E olha, no fim de semana a chuva já provocou estragos aqui no interior de São Paulo. Um homem, inclusive, morreu arrastado pela enxurrada. Situação até que poderia ser evitada exatamente com programas de prevenção a enchentes. Mas aqui em São Paulo, muitos moradores têm que se proteger por conta própria. Vamos ver na reportagem do André Azeredo. Campinas, interior de São Paulo. No sábado passado, caiu uma bomba d'água na cidade. Uma pessoa morreu e nas ruas o resultado foi o que muitas cidades brasileiras enfrentam: enchente. No dia seguinte, resta aos moradores contar os prejuízos e limpar a sujeira. Se já é difícil ter programas públicos eficientes de combate a enchentes, a situação piorou segundo os dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Os repasses do governo federal para os municípios combaterem inundações caiu 71% entre 2016 e 2017. De janeiro a setembro deste ano, foram 125 milhões de reais contra 434 milhões no mesmo período do ano passado. Os repasses para os municípios de São Paulo, por exemplo, caíram 74%. No Rio Grande do Sul, 63%. E na Bahia, 52%. Em abril, o município baiano de Lagedinho foi atingido por uma forte chuva e 94 famílias ficaram desabrigadas. Neste ano, a prefeitura pediu 3 milhões de reais para o governo federal para construir um sistema de microdrenagem, mas o pedido não foi aceito. São impostos que cada um de nós pagamos, vai para a União e depois, na hora de devolver, vem vindo em função de decisões políticas, na maior parte das vezes, e não em cima de critérios técnicos de quem precisa. E critérios técnicos também obrigaria os municípios a serem capazes de fazer bons projetos para poder pedir o dinheiro. E muitas vezes não conseguem. O Álvaro é geólogo e tem no quintal da casa dele em São Paulo um sistema de drenagem. Buracos abertos no chão com 1,20 m de profundidade. Lá dentro tem entulho. A água desce por ali e volta para o lençol freático. Esses exemplos, segundo ele, deveriam ser incentivados pelo poder público e até adotados como obras urbanas, ao invés das grandes intervenções como piscinões e canalizações de rios e córregos que já não geram mais efeito. É claro que o corte de verbas, ele tem uma gravidade muito grande. Agora, é tão mais grave quanto a gente imagina de desorganização na aplicação dos recursos anteriormente existentes. Né? Não há programas tecnicamente embasados, né? Universalmente aceitos pelos municípios para aplicação no combate às enchentes. Aqui em São Paulo, é costume em muitos bairros que geralmente sofrem com enchentes, moradores e comerciantes se protegerem por conta própria, utilizando esse dispositivo chamado de comporta, que na realidade consiste em uma grande chapa de metal que vai na frente do portão, ou então é acoplado à estrutura do próprio portão, com vedações de borracha nos cantos e embaixo, justamente para evitar o máximo possível a entrada de água nas propriedades. Foi a solução que a Maria Isabel encontrou. Ela mora perto do córrego Aricanduva, que já foi canalizado. Olha como é que fica o córrego Aricanduva em dia de temporal. Não é barato. Uma comporta dessa, hoje, se a gente for mandar fazer nova, está em torno de 8 mil reais. Maria Helena e o Danilo também fizeram uma comporta. E para eles essa foi a única solução para enfrentar as enchentes na porta de casa. Se não tivesse isso, como antigamente já aconteceu, a gente fica sem roupa, sem comida, o carro boia, tudo vira. Em nota, o Ministério das Cidades diz que os recursos contratados continuam garantidos e que não houve redução. Diz que a diferença nos valores de repasse observados nos anos de 2016 e 2017 se deve aí ao ritmo de execução das obras, que é de responsabilidade dos estados e municípios. Ana e Chico. A gente sabe que não faltou dinheiro, por exemplo, para parlamentares impedirem investigações de corrupção no governo. Mas essa é uma outra história. Ou será a mesma coisa, Rodrigo?